Existe uma realidade terrível sobre o pecado que muitos cristãos preferem ignorar, mas que pode determinar o destino eterno da sua alma. Você sabia que há pecados que literalmente matam espiritualmente e outros que podem ser perdoados? Jesus deixou bem claro em Mateus 12:31 que existe um pecado que jamais será perdoado, nem neste mundo nem no vindouro. Não posso ficar em silêncio sobre isso. Você precisa saber agora, antes que seja tarde, porque há um perigo espiritual que muitos cristãos não percebem é que pode estar silenciosamente destruindo sua vida espiritual neste exato momento. Tenho o dever como servo de Deus de alertar você sobre esta verdade que pode salvar sua alma da perdição eterna. A primeira verdade mortal sobre o pecado é que ele não é apenas uma transgressão, é uma separação que mata a alma. Quando Adão e Eva desobedeceram no Éden, não foi apenas uma regra quebrada, foi uma conexão rompida com a fonte da vida. Como uma planta arrancada da terra, a alma humana começou a morrer. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E essa morte não é apenas física, é espiritual, eterna e irreversível sem a intervenção divina. Imagine uma pessoa que decide parar de respirar. Não importa quão forte ou inteligente seja, sem oxigênio, ela morrerá. Da mesma forma, sem Deus, a alma humana está condenada à morte eterna. O pecado não é uma simples falha moral. É uma força destrutiva que corrói a essência do ser humano. Cada pecado cometido aprofunda o abismo entre a criatura e o Criador, criando uma barreira que só o sangue de Jesus pode romper. Essa separação é tão real quanto a separação entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte. O pecado introduz uma corrupção na natureza humana que se manifesta em todos os aspectos da vida: pensamentos, sentimentos, ações e relacionamentos. É uma herança maldita que passa de geração em geração, contaminando toda a raça humana desde o primeiro casal. A morte espiritual não é apenas um evento futuro, é uma realidade presente que afeta nossa capacidade de conhecer a Deus, de amá-lo e de servi-lo como deveríamos. O segundo aspecto mortal do pecado é sua natureza progressiva e viciante. O pecado nunca permanece estático. Ele sempre cresce, sempre se aprofunda, sempre exige mais. É como um câncer que começa pequeno, mas se espalha por todo o corpo. Tiago 1,15 nos alerta que a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado tem estágios. Primeiro a tentação, depois a concepção, em seguida o nascimento e finalmente a morte. Cada vez que cedemos ao pecado, fortalecemos suas correntes sobre nossa vida. É por isso que pequenas mentiras se tornam grandes enganos, que pequenas desonestidades se tornam grandes roubos, que pequenas impurezas se tornam grandes perversões. O pecado tem uma sede insaciável. Ele nunca está satisfeito, sempre quer mais, sempre promete prazer, mas entrega destruição. É uma armadilha que se fecha lentamente, sem que a pessoa perceba até que seja tarde demais. O vício do pecado é mais forte que qualquer droga, porque ataca diretamente a alma humana. Ele cria uma dependência espiritual que só pode ser quebrada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. O pecado funciona como uma espiral descendente. Cada queda torna a próxima mais fácil. Cada transgressão abre a porta para uma maior. É como uma avalanche que começa com uma pequena pedra rolando montanha abaixo, mas que termina destruindo tudo em seu caminho. O inimigo usa essa progressão para nos escravizar gradualmente, fazendo com que aceitemos como normal aquilo que antes nos chocava. A terceira verdade mortal é que o pecado cega nossa percepção espiritual. 2 Coríntios 4,4 revela que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quando vivemos no pecado, nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal fica comprometida. É como alguém que fica tanto tempo no escuro que seus olhos se acostumam e não conseguem mais enxergar a luz. O pecado distorce nossa visão sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a eternidade. Pessoas que vivem em pecado começam a chamar o mal de bem e o bem de mal, exatamente como profetizou Isaías 5:20. Essa cegueira espiritual é talvez o aspecto mais perigoso do pecado, porque impede a pessoa de reconhecer sua condição e buscar ajuda.
É como um doente que não sabe que está doente e por isso não procura tratamento. O pecado cria uma ilusão de normalidade, fazendo com que comportamentos destrutivos pareçam aceitáveis. Ele embota a consciência, endurece o coração e silencia a voz do Espírito Santo. Quanto mais tempo alguém vive no pecado, mais difícil se torna enxergar a própria necessidade de salvação. Essa cegueira não é apenas intelectual, é espiritual. Afeta nossa capacidade de perceber a realidade espiritual ao nosso redor. Satanás usa essa cegueira para manter as pessoas presas em seu engano, fazendo com que rejeitem a verdade do Evangelho e se afastem cada vez mais de Deus. A quarta verdade mortal sobre o pecado é sua capacidade de contaminar e destruir relacionamentos. O pecado não afeta apenas o indivíduo, mas se espalha como um vírus para todos ao seu redor. Quando Acã pecou em Jericó, toda a nação de Israel foi afetada. O pecado quebra a confiança, destrói a intimidade e cria muros de separação entre as pessoas. Em um casamento, o pecado pode transformar o amor em ódio, a confiança em suspeita, a união em divisão. Em uma família, o pecado pode causar feridas que perduram por gerações. Em uma igreja, o pecado pode dividir o corpo de Cristo e destruir o testemunho cristão. O pecado é como um ácido que corrói tudo o que toca. Ele não apenas afeta nossa relação com Deus, mas também nossa relação com nossos semelhantes. Por isso Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo, porque o pecado ataca essas duas dimensões fundamentais da vida humana. Quando pecamos, não apenas nos prejudicamos, mas também ferimos aqueles que amamos e que dependem de nós. Se você está gostando desse conteúdo e ele está tocando seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual. Compartilhe com amigos e familiares que precisam ouvir esta verdade urgente. Tenho outros vídeos sobre libertação espiritual e vida cristã vitoriosa que complementam este ensinamento fundamental sobre os perigos mortais do pecado. Mas há uma esperança gloriosa em meio a essa realidade sombria. Jesus Cristo veio exatamente para destruir as obras do diabo e libertar os cativos do pecado. 1 João 3,8 nos assegura que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A cruz de Cristo não foi apenas um evento histórico, foi a sentença de morte do pecado e da morte eterna. Quando Jesus exclamou, "Está consumado", ele estava declarando que o poder do pecado sobre a humanidade havia sido quebrado para sempre. Não importa quão profundo você tenha caído, não importa quão escuro seja seu passado, o sangue de Jesus é suficiente para purificar qualquer pecado. A graça de Deus é maior que qualquer transgressão, seu amor é mais forte que qualquer culpa, sua misericórdia é mais profunda que qualquer vergonha. Em Cristo há perdão completo, restauração total e uma nova vida que começa hoje mesmo. A obra redentora de Jesus não apenas perdoa o pecado, mas também quebra seu poder sobre nossa vida. Ele nos dá uma nova natureza, um novo coração e uma nova capacidade de viver em santidade. O que era impossível para o homem tornou-se possível através da obra expiatória de Cristo na cruz. Sua morte não foi apenas um sacrifício pelos nossos pecados, mas também uma vitória completa sobre o poder do pecado e da morte. A aplicação prática desta verdade é urgente. Você precisa examinar sua vida agora mesmo. Há pecados que você tem tolerado, normalizado ou justificado. Há áreas da sua vida onde você sabe que não está agradando a Deus. Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer hoje na sua vida. O pecado é um assassino silencioso que trabalha nas sombras, mas Jesus é a luz que expõe e destrói toda a obra das trevas. Confesse seus pecados, arrependa-se genuinamente e permita que o Espírito Santo transforme seu coração. Sua história pode ser completamente reescrita a partir de hoje, porque Deus tem um plano perfeito para a sua vida, um plano que inclui perdão, restauração e vida eterna. Não importa onde você esteja agora, há um novo começo esperando por você em Jesus Cristo. A salvação está disponível neste momento, a transformação pode começar agora mesmo. Este é o momento de tomar uma decisão que mudará seu futuro eterno. Não há promessa especial esperando por você em Jesus. Há libertação, a cura, a esperança. Sua alma preciosa vale mais que todo o ouro do mundo, e Deus não quer que nenhuma se perca. Venha a Jesus agora mesmo, enquanto ainda há tempo.